Hello, how are you guys? Let's start one more English class. Vamos começar mais uma aula de inglês. Alright. First of all, antes da gente começar, eu quero que vocês observem que esses slides que a teacher está mostrando, eles estão com uma estrutura diferente. Então, o que a teacher fez? Eu organizei algumas coisas e no decorrer do vídeo eu vou explicando o que foi que eu mudei e o que é que eu quero que vocês passem a prestar mais atenção agora, tá? So, the first thing is the color. Ó, observem que a teacher mudou aqui a estrutura, mudei a cor, mudei aqui a partezinha do número da aula, cresci para ficar um pouquinho maior, né? So, here we have the title of the class. Então, a gente tem o título da nossa aula. Building Up My Family Tree. Então, hoje o nosso título, na verdade, é o tema da unidade 2, porque a gente vai dar início à unidade 2, tá? So, here, get your book and let's go to page 14. Lembra que a teacher estava pedindo para que vocês prestassem atenção sempre na página que ficava aqui em cima, no número da página? Então, uma das mudanças que a teacher fez foi, agora, gente, o número da página que a gente tá vai estar sempre aqui, ó, nesse turquesa. Remember? Turquoise, my favorite color. Pois é. Então, vocês observem sempre qual é o número que tá aqui, porque, ó, o número que estiver aqui vai ser o número da página que a gente tá vendo, tá? A segunda mudança que a teacher fez foi deixar sempre aqui do lado a página inteira para que vocês visualizem. Então, por que a teacher fez isso? Às vezes, fica um pouquinho confuso quando a teacher corta as partes da atividade, por exemplo, assim, ó, e aí vocês ficam meio sem saber de qual parte, qual página a teacher está falando. Então, para não ficar confuso, né, eu organizei direitinho para vocês, para ficar melhor da gente estudar, né? Então, aqui, ó, a página toda vai estar sempre do lado e a parte que a gente está fazendo vai sempre aparecer aqui, ó, grandona, porque aqui não tem como a gente ler, né? Então fica, ó, pequenininho. Então, pra gente não precisar se esforçar, então, ó, tem aqui a parte pequenininha, a página, e a parte que a gente estiver vendo, a gente vai e cresce, tá? Então, ó, essa parte grande vai ser sempre referente a um pedaço da página. Combinado? So now, Unit 2, Building Up My Family Tree. Teacher, já sei, ó, que Family Tree é família, árvore da família, árvore genealógica. Yes, it's correct. But what is building up? O que será essa palavra aqui? Building up. Building up nada mais é do que construir. No caso aqui de building, é construindo. Então, construindo a nossa árvore genealógica. Então, a gente vai continuar nosso tópico aí sobre family. E a teacher trouxe algumas questions para vocês. Some questions. So let's start. What do you know? What are your parents' names? So, what are your parents' names? Remember that parents is father and mother. Então, toma cuidado para não se confundir. O parents, que parece com o parente de português, na verdade não é parente. É só o mother e father, tá? Então, quando eu falo parents, eu só estou me referindo a mother e father. Quando eu quero falar parente, membro da família, eu vou utilizar o relatives. Como agora a gente só está no parents, let's go. What are your parents' names? Me first. My mother is Rosa and my father is Júnior. What about your mother and your father? What are their names? Question 2 or B. Are you an only child? O que é child? Child é a mesma coisa que kid. Então, criança ou filho, pode ser filho também, tá? Então, are you an only child? Então, você é, ó, filho único? Yes or no? Me? I'm not. I am not an only child. A teacher não é only child. Se você não é only child, então,
How many brothers and sisters do you have? So me, for example, I have one brother and one sister. Yes. What about you? Do you have brothers? Yes or no? Do you have sisters? Alright, how many? 2 brothers, 1 brother. Me, I have 1 brother and 1 sister. And the last question. Describe the relatives you like the most. Então, como são os relatives que você mais gosta? Vamos descrever. Let's describe. Lembra que relative é o nosso parente de português? Então, mais uma vez. Parents, somente father e mother. Relatives, aí é o restante, pessoal, nossos parentes. So, try to describe the relatives you like the most. Então, pense um pouquinho, tente descrever como são. Pense em um, pode ser um. One relative that you like the most. Um membro da sua família que você gosta muito. Try to describe. After that, let's go to the next page. Então, observa que aqui já mudou a página. Já não estamos mais na 14, a gente está na 15. Então, outra página aqui também. And we have a text. Mas antes de ler o texto, o nosso livro, ele sempre dá pra gente, um guiazinho. Algo pra gente ler antes de ler o texto, que é o nosso vocabulary, que vai ajudar na nossa compreensão. Então, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Mother, mãe. Father, pai. Sister, irmã. Brother, irmão. Wife, esposa. Husband, marido. Uncle, tio. And aunt, tia. Então, já tendo esse vocabulário aí, já dando uma prévia estudada, now we go to the text. Look. Lembrando que a teacher sempre vai ampliar aqui o que estiver pequenininho aqui na página, tá? So let's read the text. Hi, my name is Peter. This is Amanda, my wife. I am her husband. Our parents aren't alive anymore. My mother isn't here with us, but her name is Veronica. My father is Alexander. I still have a little brother and a little sister. Their names are Jenny and Abraham. Even I'm not with my parents, I'm very happy because of my dear wife. I also have several uncles and aunts. I have a big family. Então, o que será que Peter está dizendo aqui no texto dele? O nome dele, of course, né? Oi, meu nome é Peter. This is Amanda. Essa é a Amanda. My wife. O que é wife? Lembra lá do vocabulary? Esposa. Então, this is my wife. I'm her husband. Então, eu sou o husband dela. Eu sou o marido. Our parents aren't alive anymore. Então, preste atenção que o aren't está, em caps lock, tá? Em letra maiúscula. Então, our parents aren't alive. Então, os parents de Peter não estão mais vivos. Olha só, eles não estão mais vivos. My mother isn't here with us. Então, minha mãe não está mais aqui com a gente. Olha só que não está também tá em letras maiúsculas. Mas, but her name is Veronica. Mas o nome dela é Verônica. Então, lembra que a teacher falou sobre a questão de que, às vezes, as pessoas não estão mais aqui com a gente, mas elas continuam sendo os nossos parentes? Então, a teacher, quando falou isso, falou sobre grandparent e grandfather e grandmother. Mas isso pode ser com qualquer pessoa, né, gente? Então, às vezes a gente tem um brother, uma sister, que não estão mais aqui, mas continua sendo nosso brother, continua sendo nosso sister, grandfather, grandmother, ok? E é o caso de Peter aqui, Ele diz que a mãe dele não está mais aqui com ele.
Mas o nome dela é Verônica, but her name is Verônica. My father is Alexander. Ok, então o pai dele é Alexander, mesma coisa. Quando ele diz que our parents aren't alive, ele está falando dos dois, né? Tanto do pai como da mãe. Então o father também não está mais aqui. Mas o nome dele é Alexander. I still have a little brother and a little sister. Eu ainda tenho, ó, um little brother e uma little. O que é little? Pequeno. Então, um irmãozinho pequeno, uma irmãzinha pequena. Their names are Jenny and Abraham. Então, os nomes deles são Jenny e Abraham. Even I'm not with my parents. Então, ó, mais uma vez em letras maiúsculas. I'm not with my parents. Então, mesmo que eu não esteja mais com os meus pais, I'm very happy because of my dear wife. Eu ainda sou muito feliz por conta da minha querida esposa, ó, dear wife. I also have several uncles and aunts. Então, o que seria several? Ó, ele ainda tem bastante uncle e bastante aunt. Ele tem muitos tios e tias. I have a big family. Então, ele tem uma família, ó, bem grande. So, now that we already read the text, let's go to the next page. Então, mais uma vez, observem que a página mudou, gente, ó. 15, fomos para a página 16, look. E aí, mais uma informação, na verdade essa aqui a Titi já tinha falado com vocês, mas eu mudei só a estrutura. Então aqui, na nossa página do slide, quando a gente vai fazendo alguma atividade, como a Titi já falou anteriormente, sempre vai ter um indicativo de em que momento a gente vai fazer essa atividade. Então lembra que a gente tem 3 tipos, on video, in class e at home, o homework. Então, essa nossa atividade aqui da page 16, a gente já sabe que é on video, ó, durante a videoaula. Então, a gente faz agora, junto com a teacher. Inclusive, a correção vem logo em seguida. So, now, let's do the activity. Comprehension. So, this is the comprehension about the text. Então, vamos lá. Number 1. Who is Peter's wife? Who is Peter's wife? Então, ó, quem é a wife de Peter? Então, gente, é muito importante a gente prestar atenção em alguns genitivos. O que é que são os genitivos? É quando a gente vai se referir a posses, a algo que pertence a alguém. Não no sentido, muitas vezes não é no sentido verdadeiro da palavra de posse, mas ainda assim é uma posse. Por exemplo, é quando eu utilizo o meu apóstrofo e o S. Então, o que é que significa? Eu vou falar, por exemplo, assim, ó. Teachers. Aí eu venho, coloco o meu apóstrofo, o S, e coloco ball. Pronto. Teachers ball. O que é que esse genitivo, o que é que esse apóstrofo e esse S significa? Significa que a palavra que vier em seguida pertence a essa pessoa. Então, se eu tenho teacher e tenho ball, eu estou querendo dizer que a ball pertence a teacher. Eu posso usar isso para pessoas também. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui teachers sister. O que é que eu estou querendo dizer aqui com esse genitivo? Que essa sister aqui pertence a teacher. Essa ball pertence a teacher. Então, sempre que eu quiser me referir à posse, eu vou fazer isso. E a gente tem isso aqui, ó. Eu tenho Peter's wife. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que essa wife que está sendo citada aqui na frase, ela é de Peter. Porque é o nome de Peter que está com a vírgulazinha voadora, né? Com apóstrofo e com S. Então, pertence a Peter. Então, who is she? What's her name? Number 2. Are Peter's parents still alive? Então, o que é que eu estou perguntando aqui?
Primeiro vamos identificar Peters e parents. Se eu já sei que parents é pai e mãe, e eu tô com apóstrofo e o S, então, ó, Peter's parents. Eu tô dizendo que esses parentes aqui são de quem? Parentes não, pai e mãe. De Peter. Alright. Então, are Peter's parents alive? Are they good, alive or no? Lembra lá no texto. Number 3. How many brothers and sisters does Peter have? What are their names? Então vamos lá. How many brothers does Peter have? And how many sisters? So you have to write the number. Então você vai escrever aqui a quantidade, né? E não só a quantidade. You have to write the names. 4. Does Peter have aunts and uncles? E aí? Does Peter have uncle? Does Peter have aunt? Se for yes, se for no, no, he doesn't. But se for yes, yes, he does. Mas aí, quantas? Será que lá diz? Se não diz, eu vou dizer do jeitinho que está no texto, do jeito que Peter relatou pra gente, né? So now, pause the video a little bit, do the exercise, volta lá no text, dá uma checada, responde, terminou? Tira do pause para a gente fazer a nossa correction, ok? So pause the video. Alright? Pausou? Ok, so let's go to the correction now. Terminou? Não, deixa pausado. Só é para tirar do pause quando terminar, gente. So let's go to the correction. Who is Peter's wife? Yes, Amanda. Lembra que o Peter fala lá no comecinho do texto? This is my wife, Amanda. 2. Are Peter's parents still alive? Eles estão aqui com a gente ainda? No, they are not. Então prestem bastante atenção na estrutura das respostas, tá? Eu falo are, eu tenho que responder com are. Se eu pergunto com is, eu tenho que ter is também na resposta. 3. How many brothers and sisters does Peter have? What are their names? Então, ó, Peter tem one brother, one sister. Os nomes, their names, Jenny e Abraham. Good. And number 4. Does Peter have aunts and uncles? Yes, he does. He has several uncles and aunts. Então, duas coisas que a teacher falou. Uma, sempre que eu tenho o que eu tiver na minha pergunta, eu tenho que colocar na resposta. Então, por exemplo, se eu pergunto com does, eu tenho que responder yes, he does, no, he doesn't, por exemplo. E depois eu tenho que explicar do jeitinho que eu vi no texto. Peter, ele fala exatamente isso, que ele tem several uncles and aunts. Então, a gente utiliza os mesmos termos que ele, tá? Now, let's go to our next part. Então, aqui, ó, a gente tem um keep in mind, ó, mantenha aí na mente. There are abbreviations for the family names. Então, do mesmo jeito que em português a gente tem abreviação para alguns nomes, em inglês a gente também tem, gente. Então, ó, vamos dar uma olhada nas variações que a gente tem aqui. Então, a palavra mother. Eu posso falar mother, eu posso falar mom, eu posso falar mommy, eu posso falar mama. Todos eles estão significando a mesma coisa, que é mother. Do mesmo jeito que em português a gente fala mãe, mamãe, mainha. Então, a gente também vai ter no inglês, tá? Father, mesma coisa. Dad, daddy, papa, yes, papa. Sister, sis. Então, é muito comum irmãs se referirem uma a outra dessa maneira, chamando de sis. Brother, bro. Em português, a gente até tem algumas pessoas que falam, e aí, bro, alguma coisa assim. Esse bro, ele vem daqui, ó, do inglês, gente, de brother, tá? And grandmother, grandma,
Granny, ó, granny. Então, mesma coisa. Avó, vovó, vozinha. A gente também tem em português, né? In English, same situation. Alright, going to the grammar part. Então, indo para a nossa gramática, a gente vai retomar uma coisa que a gente está vendo desde a Unit 1, que é o verb to be. Lembra lá do verb to be, que a gente tem um grupinho que usa is, um grupinho que usa am, um grupinho que usa are. Se não lembra, dá uma voltadinha lá nos vídeos anteriores, que a teacher explica bem direitinho essa questão do verb to be. Agora, a gente está numa modalidade diferente do verb to be, que é a forma negativa, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui está repartido, mas ele faz parte de uma mesma escala, tá? Então, a gente vai colocar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então, vamos lá. De todas as formas, a gente já tem a long e tem a short. Então, vocês lembram que a gente tem o grupinho do am, o grupinho do are e o grupinho do is, né? Então, lembra que se eu falo I, é I am, you are, he, she e it, eu vou falar is. Então, it is, she is, he is. E pro restante, né? We are, they are, tranquilo. A gente, assim como a gente pode afirmar que algo é, a gente pode afirmar que algo não é. E aí é que vai entrar a nossa negativa. Do mesmo jeito que eu posso falar am, are e is, eu tenho que colocar na minha forma de negação. E como é que eu faço isso? Acrescentando o not, a palavrinha not. Muito simples. Então, você vai pegar aquele grupinho que a gente já conhece e vai colocar um not. Transformei em negativo. Então, se eu digo assim, I am tired, I am happy. Vamos pro happy, é mais fácil. I am happy. Eu estou dizendo que eu sou ou que eu estou feliz. Agora, se ao invés de falar I am happy, eu falar assim, I am not happy. Eu ainda estou dizendo que eu sou ou que eu estou feliz? Não, eu estou dizendo que eu não sou feliz, tá? Mesma coisa para o restante. A partir do momento que eu coloco not, eu estou negando algo. E aí, eu tenho também a short form. O que é essa short form, gente? É a abreviação. Então, ao invés de eu falar am not, eu posso falar I'm not. Ao invés de falar you are not, eu posso falar you aren't. Ao invés de falar is not, eu posso falar isn't. Lembra que lá no texto a teacher chamou a atenção para algumas palavras que estavam em letra maiúscula? Então, fazem parte do nosso grupinho. Então, a teacher vai colocar a abreviação aqui na frente. Não, eu vou colocar embaixo para não confundir vocês. Então, am not. Como seria a forma abreviada do am not? I'm not. Então, esse I'm aqui foi para dar o exemplo, né? Como seria a forma abreviada do are not? Aren't. Como seria a abreviação do is not? Isn't. Então, a pronúncia muda também, tá, gente? Eu não vou escrever cada pronome como vai ficar, porque você já tem aí no livro. A teacher só colocou do grupo mesmo, para vocês entenderem a principal mudança, que tá, mora bem aqui, ó. A gente junta, se vocês observarem, aqui tá separado, aqui tá, ó, junto e o not. Are not tá separado, eu junto e transformo em aren't. Is not tá separado, eu junto e transformo em isn't. Ok? So now, let's go. We have one exercise. E esse exercise que a gente tem aqui, a gente vai fazer quando? Olha aqui a sinalização aqui embaixo. On video, durante a videoaula, tá? So let's go to the practice. Complete the gaps with the negative form of the verb to be. Então, muito simples. A gente vai colocar aqui, ó, a forma negativa que a gente acabou de aprender. So, pause the video, analyze the sentences, and let's go. Então, pausa o vídeo, analisa aqui, ó, no quadro, o que é que eu tô falando aqui. Então, qual desses eu vou utilizar? Lembrando que é da forma
da forma negativa. Então, a gente vai ter que estar sempre atento ao not. So, finish, terminou, pronto. Agora a gente vai para a correção. Não terminou? Continua, termina, depois é que você corrige, tá? So now, a gente já tem o primeiro aqui, ó. She isn't from France. Letter A. This book isn't mine. Por que é isn't, teacher? Muito simples, gente. Lembra que lá nos pronomes a gente tem que saber para quem é que a gente vai se referir? Então, um livro, ele é uma pessoa? Não. Tudo que não é pessoa, eu coloco no bloquinho do it, né? Que é não humano, algo que não é humano. Se não é humano, eu coloco it. E o it, ele faz parte desse grupinho aqui, ó, do is not. Então, eu vou colocar this book is not mine, ou então this book isn't mine. Jane and Peter aren't married. Então, não são casados. Jane and Peter. Teacher, mas por que é aren't? Muito simples também. Quando eu falo de Jane e Peter, quem são eles lá na nossa tabelinha dos pronomes? Jane sozinha vai ser she. Peter sozinho é he, né? Porém, os dois juntos se transformam em they, né? Eles. Então, eles, para o pronome they, eu utilizo esse primeiro aqui, ó. O outro grupo, do are. Então, na negativa, are not ou aren't. Teacher, tem algum problema se eu falar a forma completa ou abreviada? Não. Você pode usar qualquer uma. Uma coisa que a teacher sempre fala é, geralmente quando a gente quer ser formal, quando a gente está num ambiente formal, a gente fala sem abreviações. E quando a gente está num momento mais descontraído, a gente pode abreviar, como se fosse gíria, mas não é gíria. Então não tem problema desde que você fale o grupo correto. Isn't, aren't, am not, no problem. Here, on the next page, lá no comecinho, ó, da página 17 já, a gente tem o restinho da atividade, que é a mesma coisa, gente, ó. É a mesma coisa que a gente fez, tá? A gente fez letter A and B e aqui tem a continuação. Então, pausa o vídeo de novo, termina, agora que a gente já sabe a estrutura. Quando terminar, volta pra gente corrigir, ok? So, pause. Finished. Terminou. Vamos pra correção. So, letter C. Lembrando sempre de ficar atento aqui, ó. A plaquinha sempre indica em que momento a gente vai fazer essa atividade. Letter C. That isn't right. Por que that isn't right? Se eu não estou falando de uma pessoa, automaticamente eu vou para o it, né? Lembram lá, eu acho que a teacher até falou na sala, dei o exemplo lá daquele filme, it, a coisa, pronto. Então lembrem que it é sempre relacionado a coisas e não pessoas. Então, that isn't right. Letter D, my brother isn't here at the moment. Por que é isn't de novo? Lembra que my brother, na verdade, lá no pronome ele vai ser he. Se para my brother eu uso he, eu tenho que falar isn't. Letter E, we aren't in England. Tá, aqui já mudou, já não é mais isn't. Por quê? Porque eu tô falando de we, né? We vai ser are, com esse grupinho. Então, quem tá ainda com dificuldade para identificar quando que é are, quando que é is, eu sugiro que vocês voltem lá para a videoaula. Se eu não me engano, é a number 2, tá? Se não for a number 2, é a number 1. Então, voltem para uma dessas videoaulas e olhem a parte que a teacher fala sobre o verb to be. Porque lá eu especifico direitinho os 3 grupos que a gente tem. Então, se tiver com dificuldade, dá uma checada lá. Letter F. It isn't Monday today. Aqui tá bem mais fácil, né? Porque eu já tenho it. Quando eu já tenho o pronome, é fácil, é mais fácil. Quando eu não tenho o pronome, quando eu tenho nomes, por exemplo, eu vou ter que buscar aqui, ó, na minha cabecinha, a que grupo esse nome pertence, né? Letter G.
Janie's surname isn't Peters. Teacher, por que que é isn't? Mesma coisa que a teacher já explicou, gente. Se eu estou falando de he, she ou it, eu tenho que usar isn't. Letter H. I'm not a hairdresser. Então, I'm not. Lembra que nesse grupinho do am not, eu só tenho um pronome, uma pessoa, que é o I. Letter I. My name isn't Alexander. Mesma coisa, eu tô falando de um nome, ó. Meu nome. O nome é uma pessoa? Não, então my name isn't Alexander. Letter J. There aren't many people in the class. Então, por que aren't? There aren't. Porque eu tô falando, ó, there aren't many people. Eu tô falando de pessoas no plural. Então, para isso eu tenho que ir pro or, né? Não posso falar isn't com coisas do plural. And for the last thing, we have the homework. Então, por último, aqui a gente tem o homework. Observem que a plaquinha mudou, gente. É muito importante vocês prestarem atenção nessa sinalização. Vejam a mudança. Aqui eu tenho on video. Quando eu mudo, ó, já vem para homework, atividade de casa. So now, on number 2, we have the homework. Então, aqui a gente tem uma family tree, ó. Uma family tree bem conhecida, eu diria, né? A family tree lá dos Simpsons. E aqui eu tenho alguns nomes, ó. Maggie, Lisa, Bart. Ok. Fora isso, eu tenho, ó, um quadrinho aqui do lado. Cousin, husband, grandmother. Esse quadrinho, ele tá misturado. Tanto ele tem nomes, como ele também tem graus de parentesco. Então, a gente vai utilizar isso daqui para responder essa parte, ó. Letter A to letter P. Então, são bastante questões. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai completar utilizando o que a gente tem aqui, ó, no nosso acervo. Então, observem que aquilo que a teacher falou no começo da aula sobre o genitivo está presente em todas as frases. O que é o genitivo, gente? Quando eu coloco o apóstrofo, coloco o S e transformo a próxima coisa numa posse. Exemplo, teacher's pencil. Então, o lápis da teacher. Então, nesse caso, vocês vão ter que ler, interpretar e responder de acordo com o que está aqui. Então, letter A. Bart is Homer and Marge's. Então, o que é que Bart vai ser dessas duas pessoas aqui? Vou ter que procurar aqui no meu acervo. E aí, a gente vai fazer a nossa correction depois. So now, we finish our class for today, guys. Terminamos, ok? See you next class. Bye, bye.